Pessoal, boa noite. Meu nome é Roberto, eu sou professor de matemática de vocês e eu estou aqui colocando essa aula gravada, excepcionalmente, por conta de nós ainda não termos um horário definido. Então, para vocês não ficarem muito atrasados com a matéria, eu já vou colocar aqui uma atividade. E para essa atividade, nós vamos utilizar o caderno Aprender Sempre. E esse caderno Aprender Sempre você tem que ir lá buscar na escola, no Gabriel Ortiz, ou eu acho que, se eu não me engano, a Tânia aí disponibilizou isso numa versão digital. Se você não tiver condições de buscar lá na escola, pega aí a versão digital, mas faça as atividades. Por quê? Toda semana eu vou fazer uma atividade, e essa atividade é avaliativa, e ela será usada para compor a sua nota, tá? Frequência e nota. Então, você precisa participar das aulas, né? Principalmente ver como é que faz, como é que resolve os exercícios, e aí no finalzinho de semana, você vai lá, pega quinta ou sexta-feira, você vai lá, pega a atividade para fazer, baseado naquilo que você aprendeu, você vai lá e resolve, e em cima dessa resolução é o que eu vou te dar as notas e a frequência. Não vou ficar usando aquele negócio de semestre, nota de semestre, participação de semestre, isso aí não vai ser utilizado. Eu vou utilizar única e exclusivamente as aulas que eu der aqui e as atividades que eu passar para vocês. Então, é isso que está valendo para matemática em 2021, ok? Não existe aula presencial de matemática, pelo menos por enquanto, até eu tomar vacina e aparecer por aí, mas por enquanto vai ser assim. Gravado, você assiste, só que durante os próximos dias, quando sair o horário, eu devo estar entrando e gravando as aulas no horário de aula mesmo. Então, eu vou abrir uma aula, fazer uma reunião pelo Zoom, e aí vocês participam ou não, quem não puder participar, assiste depois o material que eu vou deixar gravado no YouTube, para você não perder as aulas. Então, só vai perder a aula se o cara não quiser assistir a aula, tá? Então, vamos lá. Pega a apostila Aprender Sempre e abre na página, abra, né? Na página 62. Nós vamos fazer a primeira aulinha aí de matemática e está falando sobre potências, né? É um pré-requisito básico aí que todo mundo tem que conhecer de matemática, e eu vou compartilhar a tela com vocês. E aqui nós temos, então, na página 62, dá uma pausa aí se você não pegou a apostila, pausa o vídeo, vai lá buscar e retorna aí. Bom, vamos dar a sequência. Então, nós temos aqui, ó, tudo que você sempre quis perguntar, até parece, né? Ninguém quer saber disso, mas vamos lá. Falando de potência, né? O que é potência? O cara já logo de cara coloca uma letra, né? Só para confundir a nossa cabeça, mas é bem simples. Vou escrever aqui uma potência. Nada mais é do que isso. Eu tenho uma base, né? A base aqui que eu desenhei é o número 3. O expoente aqui é o número 2. A potência dela é 9, tá? Então, uma potência 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que é igual a 9. Se nós tivéssemos aqui uma outra potência, por exemplo, 3 elevado ao cubo, é o mesmo que 3 vezes 3 vezes 3, é igual a 9. Fácil, né? Ok, vocês devem lembrar disso. Bom, aí nós temos aqui algumas propriedades, né? Algumas propriedades da potência. A primeira delas, né? Ó, A elevado a B vezes A elevado a C igual a B mais C. Você não entendeu? Nada. Vamos escrever de outra forma. 2 elevado à terceira vezes 2 elevado à segunda. É o mesmo que 2 elevado... Aí é só somar, ó. 3 mais 2. Você soma os expoentes. Então, o produto de potências de mesma base conserva a base, que é o 2, e soma os expoentes. Isso aqui é o mesmo que 2 elevado à quinta. 2 elevado à quinta costumava ser 32, que é 2 vezes 2 vezes 2, né? Será que é? Vamos ver, ó. 2 elevado à terceira é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, né? 2 ao quadrado é 4.
2 vezes 2. 4 vezes 8, 32. Né? Então, produto de potências na mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Vou apagar aqui. A vantagem da aula gravada é que você pode ir lá, voltar o vídeo e copiar, né? Na aula física, professor, não copiei, mas tudo bem. Ó, vamos lá, então. Agora, essa daqui, ó, divisão de potências da mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Como assim? Vamos lá. Usando números fica mais fácil. 2 elevado a 16. Dividido por 2 elevado a... Nossa, 2 a 16 é coisa de... Vamos colocar um número de gente? Olha lá. 2 elevado a quinta, que é o 32 lá, né? Que nós já tínhamos visto. Dividido por 2 ao quadrado. É o mesmo que 2 elevado à quinta. O dividido a gente costuma, às vezes, escrever assim na forma de fração, né? 2 elevado ao quadrado. E como é que você resolve? Conserva a base, que é 2, e subtrai os expoentes. Olha só. Então, 5 menos 2 costumava ser 3. 2 elevado à terceira é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Será? Ó, vamos ver. 2 elevado à quinta é 32. Dividido por 2 elevado à quarta, 2 elevado à segunda, é 4. 32 dividido por 4 é o bom e velho 8, né? Então, você fazendo de um jeito ou de outro, a matemática sempre dá certo, né? Maravilha. Gente, usando essa propriedade aqui, divisão de potências de mesma base, nós vamos resolver essa primeira questãozinha. Pensa comigo aqui, ó. Vamos lá. Ele fala aqui, ó, por que 2 elevado a 0 é igual a 1? Por que será? Vamos pensar no zero, né? Vamos fazer uma continha de menos para chegar no zero. Por exemplo, sei lá, 3 menos 3 não dá zero? Desse qualquer outro número, mas tem que ser 2 números iguais. Eu peguei 3 porque é fácil. 3 menos 3 eu sei que é zero. Então, ó, 2 elevado a 0, eu poderia escrever assim. 2 elevado a 3 menos 3. Tá? 3 menos 3 eu sei que é zero. Agora, olhando essa propriedade da potência que fala aqui, ó, divisão de potências de mesma base, é a subtração, né? Conserva a base e subtrai. Então, 2 elevado a 3 menos 3, eu poderia escrever na forma de fração assim, ó. 1, 2 a terceira em cima e 1, 2 a terceira embaixo. Pô, todo mundo sabe que 2 a terceira é 8, né? 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Quanto que dá um número dividido por outro igual? 8 dividido por 8 é 1. É esse 1 aqui, Zé. Olha que fácil. Então, 2 elevado a 0 nada mais é do que uma continha de menos. Eu fiz aqui com 3 menos 3, mas você poderia fazer com 2 menos 2, tá? 10 menos 10, o que você quiser, desde que ele seja igual, né? Então, fica assim, ó, 2 elevado a 3 sobre 2 elevado a 3. Um número em cima é igual ao número de baixo, então vai dar 1. Por isso que todo número elevado a 0 é 1, tá? Anota aí na sua apostilinha. Se você está usando a versão digital, anota no seu caderno, né? Marca o número da página, né? Página 64, exercício 1A. E aí já põe a resposta, tá? Vou apagar aqui e vamos para o próximo. Ih, aí vem, ó. 3 elevado a menos 5 é igual a 1 sobre 3 elevado a 5? É a mesma coisa. Vamos pensar? Ó, 3 elevado a menos 5. Se eu pegar, vamos pensar aqui como fazer. Se eu pegar 3 elevado a menos 5, se eu colocar assim, ó,
0 menos 5 não é igual a menos 5? É, né? Então, se eu escrever 3 elevado a menos 5, não é a mesma coisa que 3 elevado, seria a mesma coisa que isso, né? 0 menos 5, eu vou pôr aqui um parênteses para a gente não se confundir, né? Opa, 3 elevado a 0 menos 5 é uma divisão, é um 3 elevado a 0 sobre 3 elevado a 5, né? Aquela conserva a base e subtrai, ó, 3 elevado a 0 sobre 3 elevado a 5. É o mesmo que conserva a base, que é 3, e subtrai os expoentes, 0 menos 5. Agora, nós vimos lá atrás que 3 elevado a... Isso aqui é um zero, acreditem. 3 elevado a 0 é a mesma coisa que 1, né? Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, 3 elevado a 0 é 1. Então, 3 elevado a 5. É isso. Só que ninguém faz, né? O pessoal costuma já pegar, ó, quando o número está aqui embaixo, você já joga ele lá para cima com sinal negativo, tá, gente? Fica mais... Agora, aqui está a explicação do porquê, né? Que é 0 menos 5. Então, se aqui é 5, ele vai lá para cima como menos 5. Tá? Isso é só praticar. Exemplo. Ó, como é que fica 2 elevado a menos 2? É a mesma coisa aqui? Pensa aí. Seria a mesma coisa que 1 sobre 2 ao quadrado. Que é a mesma coisa que 1 sobre 4. Né? 1 sobre 4. Esse 4 aqui embaixo, se você quiser jogar lá em cima, é só você colocar 4 elevado a menos 1. Olha que bonitinho. Tá? Sempre que você está 1 sobre, né? Que é 1 sobre. É só você pegar o número de baixo e jogar lá para cima com sinal negativo. Tá? Aí vem essa segunda aqui, né? O que acontece quando a base ou o expoente são iguais a 1? O 1, você bem sabe que é um elemento neutro na multiplicação, né? 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Né? Então, qualquer número vezes 1 é 1. Então, 1 é meio sem graça na hora de multiplicar. E a potência é isso, né? Uma multiplicação. Então, vamos ver aqui. Ó. Por exemplo, qual é o valor de 2020 elevado a 1? Bom, 2020 elevado a 1 é o próprio 2020, porque qualquer número, né, elevado a 1 é ele mesmo, ele sozinho, é 2020. Se fosse 2020 elevado a 0, aí daria 1, né? Qualquer número elevado a 0 dá... Qualquer número elevado a 0 é 1. E a pergunta, quanto que vale 1 elevado a 2020? Oh, que medo. Bom, é fácil. Você vai fazer o 1 vezes 1. Né? Você vai fazer isso 2020 vezes. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Vai dar sempre a mesma coisa, né? 1 vezes 1 é sempre 1. Então, quando 1 é elevado a qualquer expoente, ele sempre vale 1. 1 é a resposta. Deixa eu apagar isso aqui, ficou muito feio. Então, isso aqui vale 1. Tá? Anota aí no seu caderninho ou no seu caderno, caso você não tenha apostila. Eu vou limpar a tela. E vamos ver o último. Aqui é o último? É. Vamos deixar esse 4 para fazer depois, que é chato. Mas é a mesma coisa. Mas vamos lá. Deixa para amanhã. Gente, o número 3. Ah! Dá uma olhada aí, ó. Existe diferença entre menos 5 elevado à terceira e
menos 5 elevado ao quadrado. Aqui é uma pegadinha na hora da escrita. Cuidado, a hora de você fazer coisas na matemática, muitas vezes tem sequências, né? A ordem acontece. Aqui é o seguinte, ó, menos 5 elevado ao cubo, você primeiro resolve a potência. Então, ó, é menos 5 elevado ao cubo, é esse bagulho aqui, ó, 5 vezes 5 vezes, nossa mãe, vezes 5 aqui. Então, ele é menos 125, ok? Tá? 5 vezes 5 vezes 5 é o famosão 125. Agora, e vamos ver aqui o menos 5 ao quadrado. Menos 5 ao quadrado, você primeiro resolve a potência. Quanto que é 5 ao quadrado? É 5 vezes 5, que é o 25. Então, vai dar menos 25. Ah, mas pera aí. Não era? Quando eu elevo ao quadrado, não fica positivo? Fica se for assim, ó. Vamos lá. Menos 5 elevado ao cubo é menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Aí você faz aquele negócio de multiplicar os sinais, lembra? Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Tá? Não mudou nada. Agora, menos 5 dentro do parênteses, gente. Então, você primeiro vai ter que fazer lá o parênteses. Então, é menos 5 vezes menos 5, né? Ao quadrado, né? É menos 5 vezes menos 5. Aí vem o fica positivo, quando ele tem parênteses. Então, ó, menos com menos, mais 5 vezes 5, 25. Então, aqui é mais 25. Ok? Então, cuidado com esse negócio aqui, ó. A maneira como as pessoas escrevem os números em matemática é importante, tá? Matemática é cheia das regrinhas, é um negócio meio chatinho. Esse daqui nós vamos fazer o 4 e diante lá. Nós fazemos na próxima aula, senão a aula fica muito comprida e chata, né? Já é chata porque é matemática, senão ela fica muito comprida. Pessoal, então é isso. Então, espero que amanhã já saia o nosso horário, aí a gente já faz talvez até uma aula ao vivo. Ok, pessoal? Não deixem de assistir. Não, se você chegou até aqui, você assistiu, né? Mas tenta aprender isso aí. Qualquer dúvida, coloca lá no mural lá que eu respondo por lá as questões. Tá bom, pessoal? Até amanhã, então.